Muitas vezes, a crença de que não é pra você é uma muleta pra você não fazer o que tem que ser feito. Só que hoje, se não fizer, a conta é alta, né, Salibão? Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de livros de negócio. Eu vou parar de falar a quantidade dos livros, acho que é melhor, porque senão fica datado. Dependendo do cara entra, né? Já tem mais 3, 4, né, Sandrão? Tô na bica. A gente não para aqui, né? É. Mas o mais legal do mundo é a gente ter criado esse projeto. Esse podcast não é legal, Salibão? Porque a gente conversa, a gente dialoga. É a única oportunidade, particularmente, Sandrão, assim, quem não conhece, Sandrão é movido a 400 mil por hora, cara. Acompanhar essa figura aqui é duro. Você não sabe o que ele me puxa aqui. E é o momento que eu consigo segurar. Eu tenho o cara na minha frente uma manhã inteira. Eu não consigo em nenhum outro momento. Cara, eu vou fazer podcast pro resto da vida com ele aqui. Não, é hora da gente aprender. É hora da gente aprender. E o podcast de hoje foi um insight. Aliás, Salibão, o podcast de hoje, uma sugestão de uma pessoa que nos acompanha. Aqui a assinatura dela é Grazi Buport. Ela pediu pra gente falar sobre comportamento do cliente e tal, e aí eu me dei conta de uma coisa. A gente fala tanto de Customer Centricity, os 2 últimos podcasts a gente falou, os 3, né? A gente falou sobre Apple, sobre Steve Jobs, falou sobre McDonald's, falou sobre Spotify, todos eles a gente falou sobre centralidade do cliente, Jobs to be done, e nós não tínhamos um podcast sobre o tema. Pois é. Então esse é um podcast só sobre centralidade do cliente, como a centralidade do cliente pode transformar o seu negócio, sua empresa. Esse é um tema quente, né, Salibão? Ah, com certeza, Sandrão. E volta forte, né? Acho que a questão do foco no cliente já vem há muito tempo. Foco do cliente, como diz o Zé Carlos Teixeira Moreira, né? Grande. Marketing de nichos, né? Mas a questão volta forte, porque hoje nós temos a tecnologia que faz com que a gente consiga personalizar para cada cliente, né, Sandrão? A gente nunca teve essa oportunidade, né? Os produtos sempre foram basicamente one size fits all, depois tem nichos, aí você começa a ter uma certa customização e hoje no mundo da inteligência artificial você consegue entregar individualmente cada produto, cada serviço. Excelente observação. A tecnologia... Então volta, né, Sandro? E quem entendeu isso lá atrás foi o Jeff Bezos, né? Que já cria aquela The Most Obsessed Customer Company, né? Que é um negócio impressionante. Ele tem um vídeo, eu tenho mais de 20 anos dele falando disso. Sim. Uma vez atrás da outra. Então é uma repetição forte, né, Sandrão? Porque falar é fácil, né? Agora fazer é duro, né, Sandrão? Não há dúvida. Você sabe que o Salib trouxe a questão central. A tecnologia habilita a centralidade do cliente como nunca. Esse é o ponto fundamental. A tecnologia habilita a centralidade do cliente como nunca foi possível. Esse é o tema do nosso programa. Muita coisa para conversar, importante para o seu negócio. Você vai ver que essa história de centralidade do cliente serve para qualquer negócio e para o seu, fundamentalmente. Antes da gente começar, 2 mensagens principais aqui, né? Felizmente esse projeto só cresce. É um projeto que nós começamos até de forma meio descompromissada e era para ser uma temporada, 4 programas, e agora é toda sexta-feira o nosso GA Podcast. E muitos perguntam, inclusive nos abordam, falam, puxa, mas esse projeto é maravilhoso, como eu posso contribuir e tal? É o seguinte, a melhor forma que você pode contribuir é compartilhando esse conteúdo, dando o seu like, seguindo a nossa página, porque com todos esses movimentos, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Spotify vem que é relevante e leva o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, que esse é o nosso objetivo. Contribuir para um mundo melhor, contribuir para que a gente tenha no Brasil empresas que estejam aptas a lidar com toda essa complexidade. Felizmente isso está sendo possível cada vez mais. Nós temos testemunhado e contribuído para empresas, para pessoas construírem empresas competitivas. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar o conteúdo, é a forma como você pode contribuir, dar sua contrapartida por todo esse nosso projeto. E a segunda faça como a Grazi aqui, ó. Quer sugerir conteúdo? Faz aí, dá seu comentário. Gostou do conteúdo? Dá seu comentário, né? Quer fazer uma pergunta? Pergunte. Aí a forma da gente interagir tá mais próximo, beleza? É uma forma de você ativamente participar do nosso processo, que é pra você. Salibão, a gente gosta de começar do começo, né? A história da centralidade do cliente começa com o Jobs to be done. Muitos entendiam que esse conceito tinha sido desenvolvido por Clayton Christensen, porque ele populariza o conceito, mas o próprio Christensen, numa das suas obras, fala que não foi ele que trouxe o conceito. O precursor desse conceito foi
Peter Drucker Peter mais uma Drucker, vez. né? Em 64, né, Sandrão? 64. Na verdade, antes, né? Que ele já falava que toda empresa começa com o cliente, né? E não a partir dos produtos, nem de uma patente, nem de um descobrimento, e sim de um cliente, né? E aí ele vai desenvolvendo esse conceito, né? Em 1964 ele escreve um livro chamado Managing for Results, onde ele coloca uma coisa que eu demorei alguns meses para entender o que ele estava falando, que a razão que o cliente compra um produto ou serviço é diferente da razão que a empresa vende. A gente percebeu isso mais na questão de quando o streaming veio, as empresas de CD achavam que estavam vendendo CD, só que na verdade as pessoas que estavam comprando CD compravam por causa de uma música, né? Então muda o entendimento. Então a tecnologia, né, e é incrível porque todas as ideias do Peter Drucker têm sido potencializadas pela tecnologia, né? Como ele enxergou isso lá atrás, né? E o Customer Centricity que a gente traz é uma visão evoluída, né, do foco no cliente, né? Porque a gente acabou meio americanizando a palavra, são duas palavras que o Sandro e eu que colocamos no mapa. A gente tem lá o foco do cliente, né? Antes era foco no produto, agora foco no cliente, depois nichos, né? Depois customização e agora o Customer Centricity, né? Que você consegue entregar produtos e serviços personalizados para os clientes, né? As empresas que têm feito isso estão tendo muito sucesso, né? Você não acha mais empresas que não têm essa obsessão, né? Desde empresas como a L'Oréal, por exemplo, né? Que você tem a inteligência artificial, que você tira uma foto e a inteligência artificial analisa o seu rosto e recomenda o tipo de creme que você vai ter que passar no teu rosto. Nunca foi possível isso, né, Sandrão? Agora, por trás disso, você tem que ter um mindset, né, Sandrão? Sem esse mindset não adianta, a tecnologia não funciona, né? Eu vi recentemente uma operadora, né, que recebeu uma baita multa porque a sua inteligência artificial ligou 30 vezes para o cliente no mesmo dia, de manhã à noite. E julgaram e deram causa para o cliente. É por isso que no nosso livro Novo Código da Cultura, quando a gente constrói o framework da cultura, no centro de um framework, que são os traços de uma cultura mais aderente a essa nova realidade, está o cliente, né? Isso tem que ser um dado cultural, né? O Customer Centricity, eu costumo dizer, é promover o cliente ao centro da sua jornada de criação de valor. Nas suas reuniões, quando você fala sobre o cliente na empresa, é mais como uma perspectiva de entregar alguma coisa ou reclamar sobre o cliente? Ou as decisões que você toma, você considera o cliente, não como ele é um mero resultado do efeito prático da sua iniciativa organizacional? Tem um slide, né, se lembra que eu coloco lá? A boa parte das empresas vitoriosas da novela são empresas de base tecnológica. Então muitas vezes as pessoas falam, não, essas empresas são vitoriosas por serem tecnologia. Não. Esse slide eu falo isso. As empresas vitoriosas da nova era não é porque são de base tecnológica, mas é porque conseguiram usar a tecnologia para incrementar a experiência do cliente. A tese do Peter Drucker se aplica, por exemplo, nos aplicativos de transporte, como Uber, né? Pensa bem, o que o Uber... Eu falo Uber porque ele foi o precursor, né? O que basicamente ele fez? Qual que era o jobs to be done? Eu sou me deslocar do ponto A para o ponto B com transporte privado, que não seja o ônibus e não seja o meu carro. Eu quero ir do ponto A para o ponto B. Como era feito isso no passado, né? Em metrópoles como São Paulo, né? Eu já citei esse exemplo, você ficava numa rua com o dedo apontado esperando um táxi passar, né? A gente acaba se acostumando, nós nos acostumávamos no passado com ser mal atendido, porque imagina a assimetria, tem que passar um carro no exato momento que você está, no exato ponto onde você está, esse táxi tem que estar vazio e tem que ver que você está com o dedo apontado. Quer dizer, é um conjunto de variáveis. O que o Uber, os aplicativos de transporte fizeram? Jobs to be done é se deslocar do ponto A para o ponto B? Eu uso uma tecnologia que mapeia quem está disponível, mapeia o carro que está disponível e faço o match. E não só resolveu o jobs to be done do passageiro, mas resolveu do motorista. Porque o motorista de táxi, ou ele tinha um ponto, ele ficava rodando pela cidade para achar alguém que estava procurando um táxi. É um absurdo, né? Então, veja, ele usou a tecnologia para criar uma experiência excepcional, que tinha muito atrito, ele acaba fazendo de uma forma muito rápida. E aí vem o Jobs to be done, como nós falamos no episódio do Spotify, relacionada à economia de tempo, né, Salibão? Como ele está correlacionado a essa questão de satisfação. E para você que talvez não tenha entendido o termo aqui em inglês, né? Um Jobs to be done, um trabalho a ser feito, né? Ou seja, qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito, que determina a sua decisão de gastos, que encurtando tudo isso, a gente prefere chamar de Jobs to be done, porque encurta bastante a coisa, né?
E aí o Theodore Levitt evolui essa ideia falando que o cliente quer um buraco de 5 milímetros, não uma furadeira de 5 milímetros, né? E aí o Clayton Christensen consegue se aprofundar nesse conceito, falando que as pessoas não compram, eles contratam a empresa para fazer esse serviço, ou despedem a empresa, porque eles estão tentando progredir na vida, né? Olha que visão, Sandrão, Salibão, mais ampliada, né, da Porque coisa, você está trazendo aqui, eu não compro de alguém, eu contrato alguém para prestar, para entregar um valor para mim, que pode ser na forma de serviço porque eu ou estou produto. tentando progredir na vida, Sandrão. Eu não estou tentando usar alguma coisa, eu estou tentando progredir. Ninguém compra um imóvel, eu maneira... compro segurança, eu compro status, eu compro sonho, eu não compro imóvel. Eu não compro tijolo, né? Então você está falando que eu contrato uma incorporadora, uma construtora, para entregar meu sonho. É a mesma coisa que a Nike. Você vê, quando a Nike faz os seus comerciais, eles não falam que o tênis é de couro, não sei o quê, que a sola não sei do quê. Eles só mostram alta performance. Contratam, eles investem grande parte da verba de marketing, quase toda ela, em atletas de alta performance. Para que as pessoas olhem aquilo lá e se sintam que podem ser também, né? Aquele atleta, aquela corrida, né? Então, a visão, né? Pode parecer simples, mas não é tão simples assim, né, Sandrão? Até porque tem uma implicação estratégica que a gente trabalha muito, né, Salibão? Se você for pegar a evolução do mundo empresarial, desde o surgimento do mundo até os dias atuais, você tem uma inflexão nos anos 70, 80, quando surge a estratégia no mundo empresarial. Só que a estratégia, quando surge no mundo empresarial, ela é derivada do aumento de concorrência, e todo o conceito clássico da estratégia tradicional está focado aonde? No competidor, no concorrente. Tanto que um aspecto central do pensamento tradicional de estratégia, do professor Michael Porter, é posicionamento. Ganha o jogo quem estiver melhor posicionado na sua cadeia de valor. Não ganha o jogo quem entregar o melhor produto ou serviço para o cliente. Exatamente. Então, todo o foco sempre foi eu deslocar a concorrência. O cliente era um recurso desse processo, tanto que eu tinha que criar um poder de barganha grande para o meu cliente, quase que escravizá-lo, deixando-o sem opção. No mundo com a hipercompetitividade, hiperconcorrência, com informação muito fluida, um cliente cada vez mais exigente, com informações e opções, a sua estratégia não pode seguir seu competidor, senão vocês dois juntos podem estar indo pro precipício. A sua estratégia tem que estar orientada ao cliente. Esse é um ponto central. Sem dúvida, Sandrão. E acho que a razão também desse tópico ter vindo com tanta força tem a ver com a evolução do pensamento da estratégia, né, Sandrão? Sim. A gente veio lá da primeira revolução industrial até o final dos anos 70, onde quem fazia algum produto ou serviço bem tinha sucesso, né? Eu lembro que eu visitei meus amigos lá da Scala, lá em Sacramento, né? E aí perguntei, né, como é que o pai do Marcel começou a Scala, né? Ele falou, olha, não tinha queijo naquela época, e perguntaram se ele conseguia fazer queijo. É isso aí. Os negócios começaram assim. A demanda era maior do que a oferta. Ou então meus amigos lá lá de Santa Catarina, onde o fundador começou vendendo mangueira de plástico, né? Virou uma das maiores empresas de plástico do Brasil. Porque não tinha quem entregasse. Só que aí a gente caminha para os anos 80, Perfeito. Né? Nós temos o advento da globalização, os mercados começam a se abrir, as taxas alfandegárias começam a cair, as empresas começam a entrar uma no espaço do outro, e o foco agora é a competição, né? Você tem que ser melhor que seu concorrente. E quem percebeu isso foi o professor Michael Porter, né? Que traduziu todo, né? Se você pegar aquelas bíblias que eles escreviam de 700 páginas, pouco lugar você tem lá a palavra cliente. Não né? existe. Eu li Vantagem Competitiva, Estratégia Competitiva para o nosso livro de estratégia. O cliente aparece, Salibão, como um mal necessário na equação. O cliente aparece como alguém que vai usufruir do benefício que você está entregando. Aliás, eu falo 2 Cs, eu sempre falo, não tinha nem cliente, nem colaborador. Porque é tudo recurso. É verdade. É tudo recurso. Né? E assim, não estamos fazendo uma crítica ao modelo. Era um modelo bom para aquela época, né? Tanto é que a gente lotou auditórios do mundo inteiro, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Porque a lógica era o que a gente chama, na verdade, uma das palavras chaves para o Jobs to be done chama-se circunstância. Devido à circunstância, o Jobs to be done muda, Sandrão. É isso, quando você tem uma circunstância, contexto e circunstância, né? Muito bom. Então a circunstância era aquela. Era a mesma coisa que fazia com que o modelo do Jack Welch funcionava, a mesma coisa com o modelo da 3G funcionava, né? Do Jorge Paulo e dos seus sócios. Só que a tecnologia rompeu tudo isso, trouxe uma nova maneira de pensar, onde a única maneira que você tem de competir é tendo o cliente no centro e inovando a favor dele o tempo todo. O tempo todo. A inovação que vinha de vez em quando
né? Eu lembro quando eu fazia seminários de estratégia, né? Às vezes eu queria fazer alguma coisa de inovação, aí o pessoal olhava e falava, mas é muito específico. É de indústria, né? É muito específico. É do P&D, é da área de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente, Sandrão. E a inovação, você coloca muito bem, tem aquele slide que a gente usa, ela era derivada de um processo de ideação, uma epifania que acontecia dentro da empresa sem usar o cliente como referência. Exatamente. Tanto que um artefato dessa lógica é que boa parte das inovações eram todas desenvolvidas internamente e só eram submetidas ao cliente quando estavam 100% prontas. Então eu desenvolvia a inovação e só submetia ao cliente porque o cliente era obrigado ele era obrigado a submeter aquela inovação. Era um mundo e hoje a gente percebe que a inovação tem que partir do cliente. Em todas as etapas, você tem que fasear o processo de implantação da inovação para validar teses e hipóteses ao longo do processo. Ao longo de todo o processo, etapa a etapa. Duas vantagens. Uma, você desenvolve uma cultura orientada a uma demanda existente do cliente. E segunda, você economiza recursos. Porque, eventualmente, pode ser que alguma dessas teses não sejam validadas, você não vai ter todo o investimento realizado a priori. Esse novo mundo que o Salibão comenta, ele tem uma perspectiva central estratégica, que é um mundo onde a vantagem competitiva sustentável não existe mais. A vantagem competitiva duradoura ou sustentável não existe mais. Toda vantagem competitiva atualmente ela é transitória, devido ao excesso de concorrentes, novas soluções e assim por diante. No mundo onde a vantagem competitiva é transitória, eu tenho que inovar continuamente. Inovar a partir de quem? Das demandas do cliente. E não pense que isso só vale para empresas grandes, eu sempre falo isso. Colocar o cliente no centro da sua jornada de criação de valor, construir a jornada do cliente, entender onde você pode criar um valor excepcional, criando inovações que podem não ser invenção do foguete. Podem ser inovações incrementais, está à disposição de qualquer empresário, empreendedor, empreendedora. Muitas vezes, a crença de que não é para você é uma muleta para você não fazer o que tem que ser feito. Só que hoje, se não fizer, a conta é alta, né, Salibão? Ah, com certeza. O mindset mudou, né? E a gente tem muitas empresas que vieram lá de trás que estão tendo dificuldade enorme de fazer essa transição, né, Sandrão? Porque eles passaram a vida inteira. E parece fácil, mas é muito difícil, Sandrão. A gente viu o que aconteceu, né? A gente viu, principalmente com esse contato que a gente tem na Ambev, na ABI, claramente como é duro isso, né, Sandrão? Mudando, de fazer esse shift, né? Foi mudando. E trazer essa nova visão, né? Salibão, a partir do momento que você tem essa visão, cara, o mundo é... Vamos dar esse exemplo? Eu adorei o seu exemplo, tá? Querendo um exemplo concreto. Como a Ambev, a ABI, evoluiu ao longo do tempo? Dominando a cadeia de valor, sim, concorda? Exatamente. Comprando todo mundo. Comprando concorrente. E aí o cliente, ele é resultado dessa lógica, porque eu tenho um poder de barganha maior do que o meu cliente, na medida que eu domino as principais marcas de cerveja, e eu posso ter mais flexibilidade de preço, todo esse processo. Deu muito certo durante muitos anos. Só que a Ambev e a ABI perceberam que esse modelo vis-à-vis um mundo de velocidades, de transformações muito velozes, eles tinham uma limitação clara no negócio deles, não tem mais para onde crescer, não posso comprar ninguém. Como eu cresço? A empresa passa por um processo de transformação de sua cultura orientada ao cliente, buscando o quê? Desenvolver novas propostas de valor para atender as demandas do cliente. A pergunta que eu te faço é o seguinte: se a Ambev não tivesse transformado, será que ela teria criado o Zé Delivery? Será que ela teria criado o BIS? Ah, eles teriam muita dificuldade, Sandrão. Não é? Na verdade... Negócio de serviço. Você sabe que isso aí custou tão caro para eles que... Isso é um número, é fato, né? Eles perderam em 5, 6 anos um valor de mercado de 150 bilhões de dólares. Valiam 250 bi lá em 2015, 2016. Não sei exatamente preciso. Falar mais, mas eles continuam sendo penalizados, porque eles estão no meio do processo. Exatamente. Eles ainda são reconhecidos como uma cervejaria, quando eles são uma plataforma hoje. É natural, eles estão no meio do processo de mudança. Mas estão no meio do processo, né? Então hoje você tem o BizBank, que é a fintech da Ambev. Você tem o Zé Delivery, que já faz mais de 4 milhões de pedidos por mês. Você tem o Marketplace, a Biz, que vende tudo, né? Vende Mondelez, vende PepsiCo, né? Fora outras iniciativas. Então veja que essas iniciativas novas demonstram que a empresa tem migrado sua atenção da produção para o cliente. Você sabe que quando eu ontem fiz um podcast com o Bruno Stefani, né? Que foi... diretor global de inovação, ele entrou em 2017 na Ambev, ele falou que tinha tipo 2, 3 desenvolvedores, Sandrão. Olha que coisa, hoje são centenas deles. Imagina, né? Isso no período de 2017 estava logo aí. É logo ali. Logo ali, Sandrão. Mas, Salibão, isso mudou a forma como a Ambev se relaciona com o mercado, mas também o mercado da marca empregadora.
Exatamente. Ambev, ela não contratava, ela privilegiava 100% os seus trainees. Exatamente. Hoje a Ambev Então, já no final, introjetou tá outra tudo coisa. interligado, Tudo né, interligado. Sandrão? Cultura. E tudo começa pela cultura, né, Sandrão? Foi exatamente aí que eles atacaram, né? Atacando a cultura Não é para fazer o dúvida, resto, Salibão. né, E Sandrão? tem uma outra coisa que eu gosto muito das nossas conversas, que você trouxe até como reflexão, que o Jobs to be Done é uma estrutura. Não basta você querer, não basta você ter esse olhar do cliente. Você tem que construir uma cultura e um sistema organizacional que consiga responder às demandas do cliente com a agilidade necessária, né? Então ele vai ter um impacto, inclusive, na forma como o trabalho é organizado na minha empresa, né? Exatamente, Sandrão. É todo um conjunto de coisas que faz com que se resulte, né? Inclusive, já começando, assim, o começo de tudo, não é que é o começo de tudo. É você, pessoal, agora vamos começar, vamos ser uma empresa. Não funciona Não vai funcionar, assim. gente. Não é uma ordem que você vai Não dar é uma que ordem, vai mudar. né? É um movimento, né, Sandrão? Exatamente. É um movimento. Boa, Tudo começa com a transformação cultural, que demorou aí 6 anos na Ambev, né? Para fazer essa transformação cultural. Infelizmente, Continua acontecendo. os outros negócios não deu tempo, né? A gente vê, infelizmente, o que aconteceu nas Americanas, que tem uma cultura que vem lá de trás, não conseguiu fazer a transformação. Espero que consiga. Mas é um processo doloroso. Mas você sabe, o da né? Americanas é interessante, né? Que você traz e como tem correlação com o nosso tema. A esmagadora maioria das conversas sobre Americanas foi por que chegou nesse tema, o que fazer, o que acontece e como resolver o problema agora, né? Porque realmente foi um problema, claramente, um problema de a empresa foi lesada por pessoas, não importa o que é, o que foi, aquela história toda, né? Não só a empresa, como os acionistas minoritários, a sociedade, né? No final do Os dia. próprios vendedores, né? Fez mal para todo mundo isso. Agora, pouca discussão tem, Salibão, de que recuperamos a empresa, o que fazemos com ela. É. Pouca gente está discutindo isso. E, na realidade, a discussão que teria ser pretérito, assim, um pretérito de toda essa discussão deveria ser isso. Essa empresa está preparada para olhar o cliente e colocar ele no centro da sua jornada? Eu falei, eu tenho dúvidas. Eu também. Porque a minha experiência nunca foi uma experiência... Veja, comparar uma experiência de compra dessa empresa com essas outras que a gente está olhando é uma lacuna importante. E você percebe que olha o nosso viés. A gente olha o recurso financeiro, né? Olha a produção. Mas e o cliente? Eu não vi uma conversa sobre isso do cliente. Essa é a mais perigosa de todas. É a mais perigosa essa ali. E é central, porque se ele não entregar valor para o cliente, não adianta nada recuperar a companhia. E lá eles têm 2 clientes, né? Ele tem um cliente que compra e você tem os vendedores, que você tem que tratar como cliente e também. E o marketplace, os sellers, exatamente. Né? Você viu que o Mercado Livre divulgou o seu resultado do último quarto, no último trimestre do ano, ele cresceu muito o marketplace da migração do quê? De vendedores da Americanas para o Mercado Livre. Ele explicita isso, é um apontamento no qual que eles fizeram para investidores. Vai ser interessante ver se eles vão conseguir fazer essa mudança de cultura e o problema é que mudar a cultura rápido é complicado, né? Complicado. A gente sabe que é uma corrida longa, né? Não, e é um desafio enorme, né, Salibão? Porque quem vai encarar essa... né? É um desafio. Ser... E você veja que o varejo passa... E aqui a gente tá para discutir, pessoal. A gente não tá dizendo quem tá certo, quem é errado, se a gente gosta ou não gosta. Quem ganha ou perde, né? A gente tá aqui como analistas de gestão para mostrar as diferentes possibilidades, exatamente, né, Sandrão? Não temos procuração de defesa de nenhuma marca, nem ataque nenhuma marca, nós tiramos foto. Nessa coisa de tirar foto, o varejo é um exemplo clássico, não é? E a gente tem trabalhado muito o caso, né, que no próximo livro a gente vai falar da Shein. Qual? Né? Próximo a gente vai falar da Shein, que tem a ver com o tempo, né? Claramente a Shein foi uma empresa, é evidente, aí eu quero fazer uma ressalva importante. Existem questões tributárias fundamentais da Shein no Brasil, que devem ser respeitadas, olhadas e estudadas, né? Mas essas questões tributárias, elas não podem eclipsar os motivos de sucesso dessa companhia, porque não é só a questão do preço. Ela tem uma cultura de centralidade do cliente baseada em dados, que é uma referência, né? A Shein inaugura o Real Time Fashion, era o Fast Fashion, agora é o Real Time Fashion, né? Como ela usa dados para entender em profundidade o cliente. Exatamente, dados, inteligência artificial para entender o que o cliente quer nesse momento, né, Sandrão? Exato. Na verdade... Aliás, literalmente, né, Sandrão? Qual é a circunstância? É nesse momento. Agora. Porque a indústria do vestuário, da moda, ele sempre procurou entender o cliente 1 ano antes do uso. Predizer. 1 ano antes. Predizer. Exatamente. 1 ano antes da hora que o cliente vai usar a roupa. Agora, em 1 ano hoje... Você tem mudanças drásticas na sociedade, Sandrão. Drásticas. Mas olha que analogia fenomenal você está fazendo. Eu
jogador, eu player, eu que vou falar o que o cliente vai comprar daqui a 6 meses, não é o que ele quer. Exatamente. Olha só o mindset. Eu vou falar o que ele vai comprar daqui a 6 meses e ele vai se submeter àquilo que eu tô falando. Daqui mais do que 6 meses, é 1 ano. Né? Eu acho que... Exato, é uma estação. Ele compra com 6 meses de antecedência, não, com 1 ano de antecedência para distribuir em 4, 6 meses. Uma estação. Aí o cara vem e fala assim, como funciona a Shein, né? Por isso que ela usa dados para ganhar agilidade e centrar no cliente. Ela monitora todas as grandes, principais, o algoritmo, né? Todos os influenciadores. Pinta lá uma influenciadora que o vídeo bomba com uma camisa diferente, com uma pulseira diferente. O que ela faz? Uau! Pega essa camisa, joga no sistema, já transforma em oferta automaticamente. Se as pessoas se mostram interessadas em comprar camisa, ela coloca na linha de produção dela para entregar. Se as pessoas não gostam, ela tira. Por isso que ela tem 2.000 unidades todo dia. 2.000 ofertas inéditas entram todo dia na plataforma, por dia. Mas não é que ela tem esse inventário. Ela testa e valida a tese com o cliente, os que se mostram promissores, ela vai na cadeia produtiva. Ela não tem inventário nenhum. Não tem inventário nenhum. Porque ela é a segunda maior varejista da moda do Brasil, né? Provavelmente vai ser a primeira. Sim. Sem uma loja e sem uma fábrica, né? Porque é tudo terceirizado, né? Exatamente. Coisa, né? O que ela faz? Ela catalisa o desejo do cliente e aí ela tem desse lado uma cadeia de fornecedores espalhados por todo mundo, inclusive no Brasil agora, mas sobretudo na China. Então ela fala, ó, todo mundo camisa azul, preta, desse jeito, eu quero isso daqui produzindo agora. Começa a catalisar os pedidos, faz a linha de produção e entrega. Assim, por isso que, inclusive, o tempo de entrega da Shein não é o seu ponto forte. Aqui no Brasil demora 15, 20 dias. É outro tema, Salibão, que assim, eu me pego a refletir. Todo mundo reclama da Shein na questão tributária, tem que ser visto a questão tributária, mas ninguém para refletir uma coisa, né? O valor é mais baixo, mas a pessoa espera 20 dias para receber a roupa. Será que ninguém pensa em desenvolver um negócio que seja parecido com a Shein, em termos de... Vai ser um preço mais alto, mas que entregue em 3 dias? Será que ninguém está pensando isso? Não, é melhor olhar as vicissitudes do modelo. Por outro lado, né? Os chineses, você pode falar um monte de coisa deles, mas não pode falar que eles não são corajosos, né? Porque eles estão abrindo fábricas aqui para fazer... É o único jeito desse manter sustentável. Né? A mesma coisa, né? Quanto a Ford e a GM tiraram fábricas daqui... Eles compraram a fábrica BYD, fazendo... Vai ser interessante, porque eu acho que vai colocar a nossa indústria já na ponta do pé. Não, o grande ponto que a gente reflete sempre é a sustentabilidade disso, porque ou a gente investe em capacidade de gestão na indústria nacional, indústria como um todo, ou você não consegue competir com esses caras. E veja, a realidade, nós rodamos esse Brasil todo, eu Salib. Falamos com empresas de todos os setores, tamanhos. A realidade é que nós temos ainda uma lacuna importante em termos de conhecimento sobre gestão do nosso gestor, empreendedor e tal, né? Porque no passado, naquele mundo muito mais previsível, gestão não era um imperativo tão importante quanto atualmente. Então, eu sempre digo, a única solução que nós temos para sermos competitivos é investir em educação. É fazer isso que a gente está fazendo. Exatamente. E educação desse jeito. O Salibão fala uma coisa toda hora. Não adianta você aprender a coisa errada. Toma cuidado. Né? Eu posso desenvolver um baita mecanismo de educação, mas se você não aprender a coisa certa, é essa educação. Como eu coloco o cliente no centro da minha jornada de criação de valor. Outra coisa que nosso querido amigo Carlos Alberto Júlio, né, falava toda hora. Se eu não ouvir o cliente, eu tô morto. Se eu ouvir o cliente e fazer tudo o que ele quer que eu faça, eu tô morto mais rápido ainda. Então, quando a gente fala centralidade do cliente, não é fazer o que o cliente quer que você faça. É entender as demandas do cliente, como você integra a visão do cliente no seu sistema de gestão. Percebe? Não é se submeter, ser submisso ao cliente. Você tem que gerar valor para o cliente, mas tem que gerar valor para o seu negócio. É o equilíbrio dessa gestão. Não é trivial. Eu tenho que ter conhecimento e repertório para fazer isso, né, Salibão? Com certeza. E as empresas que estão vindo, você sabe que a gente está vindo aí, empresas que estão pegando valores de mercado como eu jamais imaginei, né, Sandrão? Empresas, eu nunca imaginei que fosse ter uma empresa que valesse 1 trilhão enquanto eu estivesse vivo. Já estão valendo 3. Em breve nós vamos ter o primeiro trilionário, né? Trilionário, que delícia, né? Ser trilionário. O que você faria, Sandrão, se você fosse trilionário? Você fez um programa sobre isso, eu vou repetir o que eu falei, que eu recebi até uma mensagem de apoio. Eu recebi até uma mensagem de apoio para minha ideia. Eu compraria o Allianz Parque pro Palmeiras. Mas você não compraria também? Ah, com certeza. Se a gente tivesse... não é pra ter um tri. Meio tri cada um, a gente não juntava e comprava o Allianz Parque. Eu mandaria a Shein fazer uma camisa especial pro Palmeiras, pra todo mundo, pra toda a torcida. Shein, pô. Adidas, a Puma. Né? Mas eu compraria o Allianz Parque.
Pois Quer é. uma coisa mais centrada no cliente que essa, Salibão? Comprar não. o Allianz Parque? Bom, Sandrão, o que acontece é o seguinte, né? Essas empresas, a gente teve lá, olhando para o passado, a gente tem vários casos de monopólio, né? E os governos foram forçados a agir. Sim. Mas eram no monopólio para escravizar o cliente. Isso aí. As empresas de hoje, que são focadas no cliente, criam um valor tão impressionante. Sandrão, o que você vai fazer se você tirar o Uber do Brasil? Ponto. Ou do mercado? Isso. O que você vai fazer? Tira o iFood. Tira o iFood. Tira o, Tira o sei lá, Google. Mercado Livre, o Google. Tira o Google. O que você vai fazer? Exato. Aí Você que percebe mora o a perigo, diferença? né? Exatamente. Isso Né? é fenomenal. São monopólios focados no cliente, né, Sandrão? É assim, a gente comenta que a própria questão do monopólio, ela mudou de característica ao longo dos anos. O monopólio, como você disse, era eu dominar a cadeia de valor e escravizar o cliente. Hoje os monopólios são compostos por entregar muito valor para o cliente. É. Salibão, você pode usar outro buscador que não seja o Google? Porque você sempre usou no 86% do mercado do Google. E por que o Google está ameaçado agora? Por causa do ChatGPT, porque eu encontrei uma solução alternativa. Mas enquanto não gerou uma solução alternativa, sempre teve o Bing, teve outros buscadores. Por quê? Porque eles sempre foram excepcionais. Então, a lógica de entrega de valor ao cliente, ela é tão poderosa, que ela cria uma barreira de entrada, só que não é escravizando o cliente, é pelo excesso de geração de valor. Eu tive a oportunidade, Salibão, de viajar pelo interior do Brasil. Epa. E usar um outro aplicativo de alimentação que não fosse do iFood, que existe em outras cidades aí. Eu uso muito o iFood, confesso. Cara, o iFood chegou num nível de UX, de User Experience, tão grande, que é impossível você usar outro hoje. É impossível. E coisas muito simples, tá? Não tô falando nem ciência do foguete. No iFood você consegue mandar mensagem para um atendente, você consegue mandar mensagem pro... Sabe uma coisa besta que os outros não têm? O estágio que tá o seu pedido. Se tá sendo preparado, se tá vindo, se não tá. Não tô falando nem na roteirização do motoentregador. Mas o que me chama a atenção, eu como cliente, me colocando na pele do cliente, ficou tão distante que é como se eu tivesse com uma carroça e uma Ferrari. Eu não consigo mais usar carroça. Pois é. Então, tira esse cara agora do jogo, né? E aí é o desafio, né? Como eu me torno competitivo tendo esse cara no game? Esse é o ponto, né? E o último elemento aqui pra gente trazer. Quando a gente fala de jobs to be done, de centralidade do cliente, quando eu penso em ecossistema, é pensar em todos esses agentes. O que equivale dizer que se eu estou numa plataforma como o iFood, eu tenho que pensar no motoentregador, eu tenho que pensar no restaurante, dono do restaurante, e no cliente final. Não adianta eu pensar só no cliente final. Para fazer sentido, eu tenho que fechar essa equação e, nesse caso, num triângulo, entregar uma experiência valiosa para cada um desses players. Por quê? Se eu não entrego uma experiência valiosa para o motoentregador, ele pode ser presa fácil para o Mercado Livre. Exatamente. E se eu perder esse modal, eu perco o meu negócio. Se eu não entrego uma experiência legal pro restaurante, ele pode falar, eu não vou mais vender pelo iFood. Se eu não tiver o restaurante, eu não entrego o valor. Percebe? Eu tenho que entregar... Por isso que é cultura. É cultura. É como eu penso todo esse sistema. Talvez... Salibão, nós estamos falando disso desde 2018. Aliás, está um pouco antes, mas o livro Gestão do Amanhã, desde 2018. Todos os livros a gente fala sobre isso. Gestão do Amanhã a gente fala sobre... Trouxemos o conceito. Do foco no foco do cliente para cliente. Exato. Nós trouxemos o conceito no Gestão do Amanhã, né? O foco do cliente. Aí depois no Cultura, nós colocamos o cliente no centro do framework de cultura. No Estratégia, colocamos o cliente no centro do framework da estratégia. Na Liderança, a gente fala toda hora do líder orientado ao cliente. E agora no Motor 2 é um capítulo só sobre isso. Exatamente. Talvez seja um dos temas mais relevantes para qualquer organização ser bem-sucedida atualmente, né? Talvez seja um dos mais relevantes. Porque a inovação sempre foi vista como alguma empresa que tem grandes ideias, né, Sandrão? E depois pegar qual daquelas ideias, talvez o cliente se assimile, né? Tem uma relação melhor, né? E não é por aí, né, Sandrão? A própria inovação, né? Ela já começa com o Jobs to be done. Então tá tudo interligado, né? Cultura, inovação... jobs to be done, cliente, né? Tem todo um sistema. A inovação não acontece por acaso. Não é que inovação certa, né? Porque inovação errada é o que mais tem, né? Inclusive, uso nas minhas palestras um exemplo de um porta-tênis, né? Que foi publicado na Harvard Business Review. Eu que tive relógios roubados aqui, parei de colecionar relógio, comecei a colecionar tênis. Mas o porta-tênis, o que você vai fazer com um porta-tênis? É uma grande ideia que não serve para nada, né, Sandro? Então a gente vê muitas questões de grandes ideias que não servem para nada, né? E tem um aspecto central quando a gente fala de jobs to be done, que são as necessidades silenciosas, né? Assim. Nem sempre aquilo que o cliente fala é o que realmente ele quer. Exatamente. Lembra que o Henry Ford falava, se eu fosse ouvir meus clientes, eu construiria cavalos que fossem mais rápidos.
No entanto, ele popularizou a indústria automobilística, porque o Jobs to be done não era andar de cavalo, o Jobs to be done era se locomover com agilidade e rapidez. Você sabe que tem um dos nossos estudos aí que a gente tem visto, né? Apareceu um estudo de um condomínio, de um amigo do Clayton Christensen, um cara que foi consultor num desenvolvimento de um condomínio nos Estados Unidos para pessoas que estão numa outra fase da vida. 50 né? plus. 50 plus, whatever plus. Mas que os filhos já saíram de casa, eles querem uma vida, né, menos complexa, um lugar mais simples, mas ao mesmo tempo bacana, né? Funcional. E aí ele lançou o condomínio, né? E não vendeu. Não vendia nada, né? Não vendia nada. Aí foram tentar entender por que não vendia, né? Pô, será que temos que fazer uma piscina maior? Será que tem que botar uma sala de ginástica? Será que o preço está alto? E aí foram fazer os estudos, né? Uma pesquisa com a filosofia do Jobs to be done, né? Que é ouvir o que o cliente não fala, né? Ouvir o que o cliente não... Como diz o Peter Drucker, o segredo da comunicação é ouvir o que não foi dito, né? E aí nessa conversa, né? Que eles fizeram 2 quartos, um quarto para o casal, um quarto para o convidado, um lugarzinho para comer, né? E uma salinha e acabou. E não vendia. E aí, na conversa com os casais, a coisa que mais surgia no meio da conversa, que foi não propriamente estimulado, era as refeições que esses casais tinham com a família. Que era um momento que eles se encontravam com os filhos conversaram, os filhos saíram. Era a mesa da sala de jantar, Sandrão. E o condomínio que eles construíram, o quarto de hóspedes tomava muito espaço e eles não podiam fazer uma mesa. Eles faziam a cozinha americana, que nem todo americano faz, exatamente, não dá valor a isso. Exatamente. Né? E o que aconteceu? Eles diminuíram o espaço do quarto de hóspedes, aumentaram o espaço da sala de jantar, botaram uma mesa maior e bumba, começou a vender, Sandrão. E mais, eles entenderam também que... As memórias. Nessa, como alguma pessoa, por exemplo, você que já foi na minha casa, eu tenho uma coleção de mais de 300 fotos da evolução do tênis nos últimos 100 anos. Imagina se eu for mudar para um lugar menor. Imagina a minha ansiedade... Você não vai. A minha ansiedade de onde que eu vou botar minhas fotos. Exato, né? Você não vai. O que eles fizeram? Eles deram 2 anos de storage, né? de armazenamento das suas coisas, até você decidir o que você vai fazer com ela. Né? Jobs to be done. Jobs to be done. Então, no final, eles achavam que estavam competindo contra outros condomínios e eles entenderam que eles estavam competindo com a possibilidade da pessoa não mudar. E ele comenta nisso, né, Celebão? Eu não estou no negócio imobiliário, estou no negócio de mover vidas. Mover vidas, né, Celebão? Isso é fantástico. É incrível, né? Então, vocês que estão no mercado imobiliário, que constroem... Qualquer mercado, né? Fique atento a isso, né? Porque o seu cliente... Aquilo que você vende, não necessariamente é aquilo que o cliente compra. Né? O que o cliente compra? Eu tenho que olhar para o cliente. Por isso que é desconfortável. É muito mais confortável olhar a produção, olhar a cozinha, do que olhar para o cliente. Incrível, hein, Salibão? Ô, Salibão, ó, né? Nós vamos fazer uma boa dica para você aí. Dias 21 e 22 de junho, nós vamos ter o workshop Inovação de Ruptura em São Paulo, 2 dias inteiros, onde a gente trabalha todo o framework. Você muitas vezes olha tudo isso e fala, como eu coloco isso em prática? Como eu viabilizo isso no meu negócio? Como eu viabilizo a inovação? Tudo isso é legal, mas como eu faço? Nós vamos mostrar para você as 8 etapas para você viabilizar a inovação no seu negócio, com muitos exemplos práticos e concretos. Uma das aulas, a primeira aula, na realidade, a aula introdutória, é uma aula em profundidade, uma masterclass, não é uma aula, é uma masterclass, onde o Salib apresenta o conceito do Jobs to be done, fundamenta o conceito e com muito exemplo prático, né, Celebão? Você vai daí uma hora e meia só sobre esse conteúdo. A gente já está estudando isso aí há anos, né? E eu tenho pesquisado mais a fundo ainda. É impressionante como essa teoria criada pelo Drucker lá atrás tem sido potencializada pela tecnologia. É maravilhoso de ver isso, Sandrão. Realmente para quem entende isso, você consegue colocar... Sabe o que consegue colocar? Você consegue colocar a empresa na mesma linha, Sandrão. Porque eu chego assim, quando a gente está dando palestra, eu falo assim, volta para tua empresa e pergunta para 10 pessoas o que inovação significa. Você vai ter 10 definições diferentes. Como é que você vai inovar? Não vai inovar. Com 10 pessoas perguntando o que é inovação... Sabendo o que é. Né? É isso. A hora que você consegue alinhar coloca a empresa os patinhos na fila. Em torno do Jobs to be done, cara, você tem um exército. E isso a Amazon faz muito bem, Sandrão. A Amazon... o Jeff Bezos considera os seus 1,5 milhão de colaboradores como um exército de inovadores, Sandrão. E onde que ele... Em qualquer lugar que ele tem uma oportunidade para colocar um artefato, ele bota. A última dele que eu vi, que eu estava lá nos Estados Unidos, saindo do hotel, né? Tinha uma van da Amazon, né? Tem essa foto. E tá escrito assim, warning, né? Tome cuidado. As mercadorias aqui
aqui incluídas, aqui dentro, podem causar felicidade. Felicidade, é isso aí. Imagina esse sinal para o motorista da van. Não é verdade? Aliás, ó, além da aula Jobs to be Done, o Salibão vai dar uma aula de 4, 5 casos bem-sucedidos e mal-sucedidos de Sandrão, inovação. vai É a Amazon, tempo, é Xerox, para mostrar o que não deu certo. Quase 2 horas de aula, Sandrão. É, pesada. E estudo profundo, tá? Estudo muito profundo. Além disso, a gente vai percorrer todos os dados do framework e mais ter casos concretos, né? Então nós vamos ter o que lá? Vamos ter o caso da Halsey, com o fundador da Halsey, o Alexandre Franco. Vamos ter o pessoal da Ace Cortex, o LG, que é CEO da Ace Cortex, mostrando o que não dá certo na prática. A gente não quer ouvir história. A gente quer mostrar histórias de verdade. O que funciona e o que não funciona. Nosso compromisso é com a transformação. Então nós temos que levar a gente que está fazendo. Como se relacionar com startups. Vamos levar lá o meu amigo Jaime Dias, lá da MSD, para falar como ele estruturou o Motor 2 numa empresa farmacêutica secular. Como é a estrutura? Então, ó, eventaço. Eventaço, assim. Ano passado nós fizemos esse evento, é uma sexta e sábado, né? O evento acabou 6 horas da tarde. Quando deu 8 da noite, ninguém queria ir embora. Ninguém queria olhar pro Santos. Não, vamos ter que dormir aqui. E vou te falar que esse evento tá melhor que o do ano passado. Porque como a gente lançou o livro e a gente validou aquele framework, a gente vai nas 8 etapas, uma a uma. A gente tá vindo com mais pesquisa. Pesadão. Sandrão e eu, a gente deu uma separada aqui. Eu fui para os Estados Unidos, me internei 2 meses lá. Sandrão foi para casa, internou 2 meses aqui, a gente voltou com um conteúdo muito parrudo, né, Sandrão? Vai ser o primeiro evento relacionado ao livro, vocês vão ganhar o livro e mas tem 17 frameworks de execução. Como mapear a jornada do cliente, como você desenvolve, mapeia suas capacidades. Tem uns projetos muito legais, assim, de como você valida as ideias que você fez, como você prioriza as ideias. Cara, 21 e 22 de junho em São Paulo, eu vou deixar aqui o link. Vagas limitadas, né? Espero que dê tempo de você estar conosco, mas as vagas são limitadas porque a gente não dá para fazer isso. Já, com certeza. Precisa ver quando as pessoas vão assistir se vai ter vaga ou não, porque a gente quer fazer isso preta por ter mesmo, né? É para um grupo limitado de clientes. Pô, Salibão, esse conteúdo aqui a gente tem que voltar, porque ele é muito legal, cara. Tem tanto exemplo bacana por aí. Pô, você vai continuar tendo, viu? Graças a Deus. E Salibão, que livro você sugere aqui, além dos nossos, além de tudo que a gente falou aqui? Um dos palestrantes que eu trabalhei na HSM, o Larry Keeley, ele é um especialista em inovação, ele escreveu um livro, The 10 Types of Innovation, 10 tipos de inovação. Bem prático, né? Onde ele mostra, né, que você pode inovar não só no produto ou serviço, mas você pode inovar no modelo de negócio, você pode inovar na distribuição, você pode inovar na tua marca, nos processos, né? Então te dá uma visão mais ampla da inovação, abrangente, que ajuda você a fazer o Jobs to be Done na veia, né? É isso aí. Esse é um livro muito prático, nós usamos ele em várias obras nossas. Muitas figuras muitos também, exemplos. Muitos frameworks, né? Eu adoro esse livro. Aliás, quanta coisa bacana a gente tem hoje, né, Sandro? Começando pelas nossas, né? Pelas nossas. Mas a gente, assim, isso é importante compartilhar com a amiga, com o amigo. Todas as nossas obras, elas têm uma camada de pesquisa violenta. Violenta. E valida aqui. As nossas obras, elas são validadas primeiro entre a gente, depois entre a gente e o mercado, e depois entre a gente e o Peter Drucker, né? A gente sempre volta para o Peter Drucker e fala assim, será que ele toparia um negócio desse, né? Será que ele estaria de acordo com essa visão? Então é isso aí. Né, Sandrão? É importantíssimo. E tudo que o Salibão traz são coisas que a gente estuda. Essa obra eu estudei muito no projeto. Aliás, no projeto de estratégia. Ele traz geralmente com caras que eu convivi, né, Sandrão? Tem mais Trabalhei, essa. Né? Tem mais essa. Muito boa a obra. Fechou? 2 últimas mensagens para você aí de novo. Gostou do conteúdo? Compartilha. Essa é a forma de estarmos juntos aqui. Quanto mais você compartilhar, mais gente entra nessa onda. Esse conteúdo é voluntário, sempre vai ser voluntário. O nosso projeto, a gente se doa aqui para dar o melhor conteúdo para vocês. Nós somos missionários da gestão, pessoal. O Sandrão e eu não somos simplesmente 2 profissionais. Nós temos um amor especial por isso. É a nossa Tivemos missão. Mentores fantásticos, né, como Peter Drucker e Philip Kotler, e que nos faz aqui a ter uma obrigação a mais. A gente gosta de ver os nossos leitores, ouvintes, participantes das nossas eleições prosperando, né? E olha, a gente não
É difícil eu ver alguém que não deu certo, né, Sandrão? Graças a É Deus. impressionante. Tem uns que... Não, simplesmente eu peço lá, nossos amigos lá do JMD, lá em Sinop, no Mato Grosso. Impressionante, dá um orgulho. Sandrão, né? ele lançou um condomínio agora lá em Sinop, vendeu em 6 horas, tudo. Não, e tem mais, alguns investidores compraram 10, 15, ele teve que ligar para os caras Pedindo para para devolver. devolver, Sim. porque tinha gente chorando na fila. Ele falou, ó, você tem prioridade no próximo, Sandrão. Salibão, tive semana passada com a nossa querida Carol Barros, que esteve na edição 2 da imersão, e mais, ela fez a imersão de novo agora, fez o liderança e vai estar na inovação. Começou com uma farmácia, tá com 25. 7 farmácias. Ela começou com a gente com 7 farmácias, hoje ela tem 25 farmácias, mas não só farmácia, a gente não fala de plataforma. Farmácia manipulação. Ela tem farmácia de manipulação, negócios de vacina, porque a gente não fala de ecossistema, ela fala, Sandra, eu tô trabalhando aquilo que a gente aprendeu aqui. Pô, dá gosto, né, cara? Em poucos anos. Então, assim, vamos ampliar o alcance dessa... Lógico que nós temos nosso evento, mas nós fazemos isso gratuitamente, voluntariamente, não há nada mais poderoso pra gente do que testemunhar casos como esse. Então, por favor, compartilhe esse conteúdo, faça seu comentário. Você tem alguma dúvida, alguma questão? Quer que a gente aborde algum tema? Por favor, mande nos comentários. A gente faz isso com muito gosto, a gente se diverte fazendo isso, né? Mas faz com muita seriedade. É que eu falo Olha só o nosso roteiro. Todos os eventos aqui, agora tem mais uma tarefa, né, Silvio? Todos têm roteiros que a gente estuda, trabalha. Não é que a gente chega aqui e vamos fazer um podcast. A gente leva isso muito a sério porque está em jogo a criação de valor para você. E você sabe, Sandra, eu falo pra minha esposa, né, Lu, que quando eu tô fazendo meus slides, preparando as nossas apresentações, né, ela fala que, pô, você tá trabalhando demais, eu tô preocupado com a tua saúde. Eu falei, pra mim é que nem jogar tênis isso aqui. É alegria pura, né, Sandrão? Você entra legal, de né? novo em outra sintonia. É isso aí. Muito bom, Salibão. Bom, jobs to be done. Agora, de novo, nossa barra vai subindo. Você continue conosco que toda sexta-feira já há podcast. Até a próxima. Valeu. Tchau.